Estamos de volta então com Cidade ao Vivo. Hoje é dia de Coluna Sua Saúde e temos o prazer mais uma vez de receber a Iessa Tavares, que é psicóloga, trabalha no CAPS aqui em Canoinhas, né? Muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite mais uma vez, né? Iessa é sempre uma presença muito importante para nós aqui. E a gente vai falar um pouquinho hoje, um assunto que a gente até comentou com o Dr. Lucas tempos atrás, sobre os estigmas que as pessoas dão às profissões mesmo ligadas à saúde mental, né? Achando que quem vai no psicólogo está com algum problema na cabeça, quem é no psiquiatra é louco, né? E não é nada disso, né? Iessa, seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigado, bom dia, Dinei, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Além desses estigmas, a gente percebe que existe uma falta de conhecimento e de informação correta mesmo em relação à psicoterapia, a consultas, né, psiquiátricas, e a gente percebe que isso acaba prejudicando muito a procura das pessoas e o entendimento das pessoas sobre o que é cada serviço, para que serve, né? Eu até agradeço também que a gente possa estar aqui, eu estou falando também em nome de todas as colegas psicólogas do município e da região, porque a gente tem visto nas redes sociais, principalmente, não só aqui no município, mas em outras regiões, propagandas que veiculam terapia como se fosse algo que você consegue suprir com qualquer coisa, né? Então é bem importante assim a gente conseguir, eu vou começar abordando isso, né, para as pessoas poderem entender também o nosso objetivo. Quando a gente fala em terapia, terapia é qualquer tratamento em saúde, né? Então pode ser uma terapia voltada, uma terapia ocupacional, pode ser a terapia feita pelo psicólogo, que é a psicoterapia, pode ser uma terapia holística, que tem todo um estudo também, existe toda uma ciência envolvida, mas existem inúmeros tipos de terapia, mas são sempre feitas por profissionais capacitados para tratar alguma patologia, alguma questão em saúde, né? E aí a gente começou a perceber algumas propagandas que falavam assim, você não precisa de terapia, você precisa de maquiagem, você precisa de chocolate, você precisa treinar, né? Não. Essas coisas são terapêuticas, elas são positivas para você, elas vão te fazer bem, ir no cabeleireiro, passar o dia no salão, né? Academia libera endorfina, né? Isso, praticar atividade física, tudo isso é terapêutico, né? É positivo e vai contribuir muito, né, para o teu quadro de saúde física e mental. Agora, a psicoterapia é algo que não é substituído por nenhuma dessas atividades, né? Então, o que acontece? A gente acaba ficando um pouquinho frustrado porque as pessoas acham que o trabalho do psicólogo é só aconselhar, né? Então, mas eu fui um pouco psicólogo porque eu aconselhei. Gente, vai muito além disso, né? Inclusive porque a gente entende que tem muitas demandas que a gente escuta em consultório que muitas pessoas nem teriam saúde mental e emocional para ouvir e trabalhar, né? Então, assim, a gente entende que é importante as pessoas entenderem o que é psicoterapia, até para entender que não é só tratamento, é prevenção. E aí vem novamente as redes sociais e tem alguns memes que falam assim, se algumas pessoas fizessem terapia, eu não precisaria fazer, né? Mas o que isso significa? Que se todas as pessoas, independente da necessidade, do sintoma, da queixa, se todas as pessoas buscassem autoconhecimento, buscassem desenvolvimento pessoal, buscassem a psicoterapia não só a nível de tratamento, mas a nível de prevenção, muitas questões emocionais, de relacionamento e de problemas que as pessoas têm no dia a dia poderiam ser apaziguadas assim drasticamente, né? A gente entende que a psicoterapia ela vem para somar tanto no tratamento de inúmeras patologias, como também na prevenção, né? A pessoa muitas vezes ela pode não estar necessariamente com um diagnóstico, mas é só o fato dela querer buscar autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, reorganizar a sua vida emocional, enfim, que a psicoterapia vai ajudar ela nesse sentido. Quer dizer, ela é boa para todo mundo. Exatamente. Se todo mundo pudesse fazer, seria o ideal, na verdade. Só que, claro, é algo que custa, é algo que às vezes a pessoa não tem nem o tempo para fazer ou não tem nem a disponibilidade, porque também tem que estar disponível para isso, né? Você não pode fazer a força, né? Exatamente. Então, o que acontece?
quando a gente fala, por exemplo, assim, da atividade física, né? As pessoas buscam atividade física para melhorar um quadro de saúde física, muitas vezes, e tal, mas também emocional. Então, a gente entende a atividade física como algo terapêutico, que vai, sim, ajudar muito num processo, né? De melhora em vários aspectos, autoestima, né? A parte clínica e tudo mais. Agora, se você soma isso com a psicoterapia, que esse trabalho voltado para o teu autoconhecimento, para o teu desenvolvimento emocional, pessoal, para você trabalhar com todas as questões que você tem e que você tenha qualquer dificuldade, você somar isso, né, essas duas questões juntas, imagina a qualidade de vida que essa pessoa pode ter. Só que quando a gente fala em investimento, é bem isso que você falou, às vezes a pessoa não tem. Às vezes tem, ela só não está investindo da forma como deveria, né? A questão do tempo. Hoje a gente tem psicoterapia online, né? Você pode fazer da sua casa, o terapeuta faz da casa dele, né? Ou do consultório, enfim. E tempo é uma questão de prioridades também, né? Exatamente. Então são todas questões que a gente percebe, assim, que se as pessoas entendessem um pouquinho mais do que né? Porque quando a gente fala assim, mas quem vai no psicólogo? Quem está com depressão, quem está com ansiedade? Não, qualquer pessoa pode ir ao psicólogo. Chegando lá, com certeza alguma coisa vai aparecer, né? Para ser trabalhado, para ser de alguma forma desenvolvido, né? A gente tem habilidades sociais que a gente pode desenvolver em terapia mesmo depois adulto, né? Não é uma coisa que necessariamente precisa ser na infância ou na adolescência, né? E aí a gente vai para esse campo minado, esse campo pantanoso que é o das redes sociais, onde as pessoas postam qualquer coisa, criticam qualquer coisa. E a gente viu recentemente, a gente não precisa entrar no mérito da questão, mas a gente viu recentemente pessoas que passaram por situações que se tornaram chocantes para a comunidade, né? E que muita gente não quis nem saber o que motivou, o que aconteceu. Foi lá e começou a condenar a pessoa, né? Sem nenhum conhecimento básico, né? Sim. E a gente percebe assim, as redes sociais hoje, elas podem favorecer muito, inclusive é uma ferramenta de propaganda para muitos profissionais, né, até mesmo da área da saúde, mas também as pessoas que utilizam, se elas não têm esse cuidado, tanto consigo mesmo, do que lê, do que busca, né, mas também do que posta, do que fala, vira uma zona de guerra. Né, emocional, às vezes interna, né, porque é inevitável. As pessoas hoje, elas têm um nível de comparação com os outros muito maior do que antigamente, porque as redes sociais jogam isso o tempo todo, né, e aí fica muito fácil, né, eu acho que eu sou uma pessoa ótima em determinado aspecto, e aí eu vejo alguma coisa, uma publicação, vejo uma notícia que eu acho, que eu condeno, que eu vejo como completamente errada, e aí eu vou lá e simplesmente coloco minha opinião sem nenhum tipo de cuidado, né. Essa falta de cuidado e de empatia é uma coisa que espanta, né? E aí você percebe, será que essa pessoa que está fazendo esse comentário, vou usar essa palavra, maldoso, né? Será que essa pessoa não precisa de psicoterapia também? Né? Para compreender o que é empatia, o que é se colocar no lugar do outro, o que é aprender que você pode ter a sua opinião, mas você não precisa expor necessariamente. Porque também quem não tem empatia não sabe que não tem. Muitas vezes não. Ela não sabe que ela não tem. Então, quando ela condena, quando ela julga e condena ali no mesmo post, né? E ela, na verdade, está se mostrando totalmente insensível com o que pode ter motivado aquela pessoa a fazer aquilo. E a gente não está falando de atos de violência extrema, a gente está falando de situações que a pessoa errou de alguma forma em alguma situação ali e a pessoa e quem vai lá comentar já condena, né? Sim. A gente sente isso até nos comentários que fazem, porque sobra pra gente também, né? Às vezes a pessoa quer atingir de alguma forma o próprio portal de quem ela é super fã, inclusive. A nota que é bem contraditório, né? A pessoa xingar quem ela é super fã. Também tem isso, né? Da pessoa talvez se enxergar naquela situação, ou ela fazendo algo com um comportamento muito semelhante, mas que ela vai condenar no outro o comportamento que ela provavelmente teria. Exatamente, porque quando a gente fala nessa questão do julgamento, a pessoa ela acha realmente que a razão é a dela, que é só ela, que ela está certa, né? Porque ela tem a ideia dela do que é certo e que é errado, né? E a partir disso, se ela entende que uma situação é errada, ela se vê no direito de colocar o posicionamento ali. E, assim, o que nós acreditamos ser certo ou errado,
cada um pode ter, sim, a sua opinião a respeito das coisas, mas o fato de você expor isso, de você falar isso, sem medir o quanto isso vai ferir ou atingir alguém, isso é extremamente preocupante, né? Essa falta de cuidado com o outro, essa falta de preocupação com o outro, sem pensar no macro, né? Só numa situação em si, né? E aí vem a questão do estigma, né? Porque aí quando você pensa, nossa, mas uma pessoa, né, tá passando por um sofrimento, seja qual for, ela precisa, né, de um acompanhamento, ela precisa ir no médico, ela precisa ir no psicólogo, né? Ou uma pessoa tá tendo uma atitude que você percebe que não é saudável nem para ela e nem para as pessoas ao redor dela. E você instiga, você, né, tenta orientar para que essa pessoa busque algo, né, para o seu desenvolvimento pessoal, para melhorar de alguma forma. E a pessoa não consegue ver isso em si própria, né? Ou não consegue aceitar por conta, né, dos preconceitos e tal, ou simplesmente porque não consegue aceitar. Hoje a gente vê muito assim que aumentou muito a busca, né, por psicoterapia, por todo esse trabalho envolto à saúde mental, porque as pessoas estão se vendo, né, com dificuldades no controle da ansiedade, no controle dos sintomas depressivos, ansiedade principalmente, assim. É o grande mal, né? Sim, recentemente eu li que né, um estudo feito por uma universidade aqui do país, que a cada 10 pessoas entrevistadas, 7 tinham comportamentos e sintomas significativos de ansiedade. Então a gente sabe que hoje, né, na rotina que a gente vive, na sociedade que a gente vive, a ansiedade está cada vez mais presente, né? E as pessoas precisam perceber o quanto isso está afetando elas e procurar de alguma forma solucionar. E aí chega e a coisa vai afunilando e chega. Eu preciso procurar ajuda. Como? Né? Com o que é terapêutico, né? Também vai ajudar. Mas a psicoterapia é algo que não vai ser substituído por nenhum outro tipo de serviço ou ato, né? Ainda falando das redes sociais, eu acho que para além dessa ansiedade, né, que acho que ela também, de certa forma, retrata, e essa falta de empatia que muitas pessoas têm com relação às outras, ela também revela uma insatisfação, uma revolta pessoal que muita gente acho que está vivendo, né? Seja politicamente, seja economicamente, seja com relação a qualquer situação que coloque ela como um membro da coletividade, vamos dizer assim, né? As pessoas estão muito revoltadas, muito satisfeitas. Começa com o vizinho, que ela não gosta porque houve som alto, com o prefeito, com a prefeita, com o político de turno, né? E, enfim, parece que há uma insatisfação das pessoas com tudo e a rede social acaba sendo a caixa de ressonância disso. Não sei se você tem essa mesma percepção. Virou um depósito, né? As redes sociais viraram assim um depósito de opiniões, um depósito de falas, às vezes assim, sem muito controle, né? E a gente percebe que, novamente, né? Nós temos todo o direito de ter opiniões a respeito das coisas. Se eu não gosto de uma gestão política, por exemplo, se eu não gosto de determinado partido, se eu não gosto de uma atitude de alguma pessoa em específico, de algum serviço, ou até mesmo de pessoas famosas, enfim, tudo bem, eu tenho o direito de ter a minha opinião a respeito daquela situação. O problema é como eu abordo esse assunto. Eu acho que o problema maior está na forma como é colocado. Porque se você vai fazer todo o debate, toda a discussão, conversa a respeito sobre um assunto, vai agregar conhecimento. Né? Se nós somos de partidos diferentes, ou até mesmo de extremas, né? Extrema direita e extrema esquerda, e a gente vai debater sobre isso, algum conhecimento vai surgir, a gente vai aprender alguma coisa um com o outro. O problema é como a gente vai fazer isso. Se a gente fizer isso de forma tranquila, de forma pacífica e racional, a gente vai conseguir sair do meio disso com muito conhecimento, talvez ninguém mudando de opinião. Mas ainda assim de forma... Exatamente. Mas é exatamente o que não acontece na rede social. Mas às vezes tem a impressão, e gostaria de saber a tua opinião, que as pessoas pessoalmente, elas não teriam aquele comportamento. É um comportamento que elas extravasam na rede social e que talvez revele quem elas realmente são. E aí a gente tem um sério problema enquanto humanidade, porque ali estão se revelando pessoas extremamente mesquinhas, sem nenhuma empatia e muito grosseiras, né? Então, isso é altamente chocante, mas eu acho que ali é realmente a essência da pessoa. Sim, e o fato de eu estar postando, né?
Eu vou lá e escrevo minha opinião. Ninguém vai vir diretamente a mim me atacar de alguma forma. Porém, eu já percebi em algumas páginas que as pessoas entram em embates também. Que daí uma responde, a outra responde e assim vai. E vamos ser bem honestos, ninguém vai chegar a lugar nenhum ali, né? Porque as pessoas estão cada vez mais certas da sua opinião. A sua opinião somente da sua opinião. E aí, novamente, as palavras usadas, a forma como as coisas são ditas, né? A forma como você expressa a sua opinião pode ir de apenas de uma expressão como de uma ofensa, né? A gente teve uma situação ontem, não sei se você viu, que a Lizzo, que é uma cantora negra e obesa, né, que faz maior sucesso nos Estados Unidos, ganhou o Grammy e tudo mais, ela ontem fez uma postagem dizendo que estava desistindo da carreira porque ela sente-se como se ela não fosse aceita, que ela não se sente uma pessoa aceita, porque ela recebe tanta crítica e tantos comentários destrutivos com relação à aparência dela por ela ser obesa e por ela ser negra, que ela quer desistir da carreira. Então a gente chegou, acho que, umas coisas meio perigosas já, né? Porque a gente está falando de opinião política, mas não. Muita gente vai para a rede social para criticar a aparência da pessoa. Sim. Simplesmente porque a pessoa nasceu assim. E aí vem a questão assim, ela é uma pessoa que com certeza precisa de um trabalho em saúde mental para se fortalecer, para trabalhar a sua autoestima, para entender que o que vem do outro não diz respeito a ela, diz respeito ao outro, né? Então são coisas que é um trabalho que só a terapia, né, a psicoterapia vai proporcionar para ela. Por quê? Porque em qualquer outro espaço que ela vá, esse tipo de reflexão, esse tipo de abordagem não vai ser tão intenso, tão íntimo assim, né? Não vai fazer a pessoa se deparar com todas essas questões tão internas dela, né? E ao mesmo tempo, esses atos assim que atingem tanto e que atacam, né, tanto pessoalmente sobre aparência, né, ou qualquer outra coisa, também, né, você percebe assim, tudo bem, você tem o direito de não achar bonito. É um gosto, é uma questão, ok, mas novamente, você precisa expor dessa forma o que você quer com isso, né? Então são muitas coisas que a gente percebe. Talvez seja uma inveja também, né? Eu não sou como ela, na aparência, mas eu não tenho o sucesso que ela tem, né? Sim. Acho que tem muito de inveja aí, né? São inúmeras as possibilidades, né, de causas para esse tipo de comportamento. Essa é uma delas. Mas o que a gente percebe é que as pessoas estão cada vez menos cuidadosas com as opiniões, com o que falam, né? E assim, você atacar uma pessoa pessoalmente, né, pela aparência, também diz muito sobre ela no sentido de como ela se vê, de como ela está consigo mesma, do que ela considera que é correto, certo, bonito, né? Pode ser para ela, mas não significa que é para todos. Olha que interessante, veio até uma pergunta aqui da Dayana sobre essa questão da inveja. Como que a psicologia vê a inveja? Isso afeta realmente a nossa vida? Que o sentimento de inveja, ele pode estar relacionado a inúmeras questões. Pode ser, mas assim, pode ser relacionado ao que eu gostaria de ter e não tenho, de ser e não sou, de conseguir e não conseguir ainda, né? Então, muitas vezes... Mas ela vê você e você tem isso. Vamos dar um exemplo, né, dessa cantora. Então, ela é famosa, ela tem, enfim, todo esse... Rica, enfim, e eu não tenho isso. E eu posso achar legal, interessante, admirar, né, enfim, como eu posso querer muito aquilo para mim, porque ela tem e eu não. Então, esse sentimento de inveja, ele pode estar relacionado a muitas coisas que vem diretamente ao encontro da tua própria autoestima e do teu desenvolvimento. Quer dizer, isso é uma coisa que quem sente inveja, que nunca vai admitir, né? Porque a pessoa não admite que ela tem inveja, ela tem que tratar isso no consultório também. Também, porque se é alguma coisa que ela está invejando na outra pessoa, que a outra pessoa tem, ou ou faz, é alguma habilidade ou algo que ela própria pode desenvolver em qualquer outro aspecto da vida dela, né, mas que ela está direcionando para o caminho errado. Ela está direcionando para o outro, ao invés dela olhar para si e perceber o que ela precisa fazer para alcançar, ela direciona para o outro, né? Então,
Tem muitas coisas, Ednei, relacionadas à nossa personalidade, ao nosso desenvolvimento, que não é rígido, fixo, que você pode trabalhar, né? Mas é só com autoconhecimento, é só na terapia que você vai conseguir isso. A síndrome de Gabriela só na música mesmo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Exatamente, isso não existe. A Gabriela está dizendo parabéns para você pelas explicações, a Clarice está mandando um abraço para você também, a Dalto também, a Eliane está dizendo o dia não está fácil, maior deve ser a nossa fortaleza de ânimo, né? Quando o dia não está fácil, legal. Eliane, a Laura e o Paulo também dando bom dia aqui, parabenizando pela entrevista. Eu acho que uma das coisas assim que a Rerindes também dando bom dia, elogiando a entrevista, e o Roberto também. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que deixar claro, que é o objetivo dessa entrevista hoje, que a gente marcou, é a importância da gente entender e respeitar, né, qual é o objetivo de uma pessoa procurar ou de uma pessoa precisar fazer uma terapia, né? Uhum. E assim, a gente enquanto psicólogos, né, nós estudamos, fazemos uma faculdade, fazemos uma formação, uma pós, um mestrado, enfim, cada um na sua área, até porque a psicologia é muito ampla, né, você pode trabalhar em inúmeras áreas, mas pensando especificamente na psicoterapia, né, que é o trabalho mais assim envolvendo o consultório, a área da saúde, a área clínica, a gente percebe que muitas pessoas não conseguem compreender a necessidade, a importância e também o objetivo, né, da psicoterapia. Então, assim, quando você vai no salão de beleza, por exemplo, fazer seu cabelo, né, você vai lá, vai se arrumar, vai se produzir e você vai se sentir bem, aquilo foi extremamente útil, benéfico e terapêutico para você. Mas a cabeleireira, ela é apenas cabeleireira, né? Ela não é terapeuta e também não é psicoterapeuta, nem psicólogo. Então, ela é a cabeleireira. Ela até pode conversar com você, vocês podem desabafar uma com a outra ali e tal, mas é ali. Porque a psicoterapia tem todo um processo, né, de intervenção dentro de um sintoma, de uma queixa ou de um comportamento que precisa ser desenvolvido ou trabalhado. Então a gente reforça muito isso, que as pessoas percebam que esse tipo de propaganda ou mesmo que esse tipo de fala, né, você precisa, você não precisa ir você não precisa de terapia, você precisa comprar tal coisa, ter tal coisa. Será que ter tal coisa, comprar tal coisa, fazer vai suprir todas as suas necessidades emocionais? Não vai, né? E aí a gente trabalha, por exemplo, em psicoterapia, né, a gente trabalha a questão das compulsões, para as pessoas justamente não descontarem ou não utilizarem o ato de comer, de comprar e tal, para tratar questões emocionais. E aí as pessoas vêm e desvirtuam tudo isso, falando, não, você não precisa disso, você precisa comprar mesmo. Não, gente, você não precisa, né? Então, são questões importantes, assim, para a gente entender. Muito legal, é importante cada área ter, né, a sua forma de propaganda e de mostrar, né, o que faz e tudo mais. Mas nós, inclusive enquanto psicólogos, temos que ter muito cuidado com o tipo de propaganda que a gente faz, inclusive, né, porque tem muita coisa que não é permitido pelos conselhos, tem muitas coisas que fogem da ética, então a gente percebe assim que nós temos que ter muito cuidado e percebemos que isso acontece com os profissionais na região. Em contrapartida, a gente vem percebendo, né, uma falta realmente de consideração e de respeito com o trabalho do psicólogo, enquanto psicoterapeuta, né, veiculando isso, né, a outras demandas que não são nem de perto a psicoterapia, né? Então, a psicoterapia é o que o psicólogo faz. Isso, né? Para ficar claro que não é uma coisa diferente da outra. Que é terapia, psicoterapia, é tudo a mesma coisa. Mas assim, a gente entende também que é bem importante as pessoas talvez pesquisarem um pouquinho mais, conversarem com pessoas que já foram, né, ao psicólogo, que já fizeram terapia, para entender, né, a importância disso, perceber o quanto isso pode trazer benefícios, vir a somar no seu desenvolvimento pessoal, porque assim, por mais que a gente tenha problemas e às vezes a gente busque ajuda na família ou com amigos, muitas vezes só aí não é suficiente. Muitas vezes a gente vai precisar ir além. E querendo ou não, o espaço terapêutico, né, dentro da psicologia, né, esse momento, ele é extremamente seguro para a pessoa.
porque é um ambiente onde ela não vai ser julgada, é um ambiente onde ela vai poder falar sobre qualquer demanda, sobre qualquer queixa, e que dentro daquele processo, né, o psicólogo vai intervir da forma que ele trabalha e que ele atua, né, e vai auxiliar, né, a pessoa a seguir o melhor caminho, né? As escolhas sempre são da própria pessoa, mas o psicólogo vai estar ali, né, dando, às vezes, direcionamentos, orientações, enfim, mas sempre no sentido, assim, de auxiliar a pessoa nessa busca, né, de desenvolvimento, né, de melhora em qualquer questão que a pessoa traga. Lógico, existem limitações, às vezes tem casos que algum profissional especificamente não atende, ou outros que ele é especialista. Ótimo, aí você precisa também ter, o próprio profissional precisa ter essa noção, fazer encaminhamentos quando necessário, mas é útil para todo mundo. Importante você dar esses esclarecimentos, até porque eu acho que muitas das pessoas que quiseram brincar com isso acharam que estavam fazendo uma coisa legal, mas não é. Não né? é, Não é. Exatamente. A Iessa Tavares, psicóloga, sempre muito bem-vinda aqui no programa, que sempre contribui muito com o nosso debate, né? Queria agradecer a presença dela e dizer que já está convidada a voltar outras vezes, né? Obrigada, imagina. A gente fica à disposição, né? Tem vários profissionais aqui no município que eu tenho certeza que tanto por redes sociais, enfim, podem tirar dúvidas e a gente fica à disposição sempre para poder auxiliar a população, né, em qualquer situação que a gente possa, né? Tá bom. Obrigado, Iessa.